Primeiro que a economia, ela vem de oikos, não é isso? Oikos. Oikos, que é casa em grego, né? Sabe? Que é casa em grego, né? Só que tem a polis, que é a cidade em grego, que é política. Então a economia ela é política. Sim, sem dúvida. Tá? Então não é somente econômicos ou economia, é economia política. Então acho que esse é o primeiro ponto para se levar em consideração. O segundo ponto é que o que você está falando aí chama-se falácia da composição. Então, um termo técnico para isso, que, olha, se uma família não gasta mais do que arrecada, né, o Estado também não pode fazer isso. Então, eu ligo aqui a política, a economia política, ou seja, a economia da casa doméstica, com a política que é o Estado. Só que uma família não cria moeda. A família não cria um meio de pagamento em que ela mesma pode se reproduzir perante as outras famílias, né? Então, você dirigir uma família é completamente diferente de dirigir um Estado. Não tem a menor dúvida. É completamente diferente. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Então, daqui nós chegamos a isso. O segundo ponto é que o Estado, vamos lá. O seu conceito de perdularismo, qual é o ponto ótimo, né? Com P-O-P-T, ótimo, que você vai conseguir atender, para pegar a expressão bem cretina do Bolsonaro, na ponta da linha. Como você vai conseguir atender na ponta da linha as pessoas com o que tu quer aí, porra? Por outro lado, o Estado, o que acontece? O Estado ele cria algo, por exemplo, que a Inglaterra vira uma coisa muito, muito magnífica, chamado dívida pública, que se transforma em uma arma política, inclusive. Até hoje, a dívida pública, enquanto no Brasil ele é criminalizado, no mundo inteiro é uma arma política. Então, a Inglaterra, ela importa isso de Portugal, em certa medida, né? E transforma a dívida pública em uma arma política, portanto, a partir da dívida pública, ela constrói a marinha inglesa, né? Que dominou o mundo durante muito tempo. Então, o Estado pode criar um mercado de dívida, em que ele pode se financiar a partir dele, entendeu? E, além disso, ele pode criar bancos de desenvolvimento para fazer o quê? Fazer empreendimentos de longo prazo. Ou seja, empreendimento tipo infraestruturas que não vai dar lucro no curto prazo. Um outro ponto que eu trago aqui, ou seja, ele tem que criar moeda para poder criar riqueza, para poder criar renda. Tá? Ou seja, você investe, cria renda e depois a partir da renda, você cria poupança. Né? Os neoclássicos fazem... Esse papo de que tem que gastar para arrecadar é o inverso. Você tem que poupar para poder arrecadar primeiro. Justo. Criar moeda é fundamental. Não. Você tem que poupar primeiro para poder depois investir. A taxa de poupança da China hoje é 40%. Mas só é 40% porque a taxa de investimento é 45%. Justo. Não, ou seja, justo. você tem... Ou seja, de novo, o ato primeiro de uma economia é investimento, não é poupança. É investimento, porque a renda... A poupança é função da renda e a renda é função do investimento. Então você tem que investir. Isso é verdade. Então você tem que criar moeda para fazer isso daí. Tem que criar moeda para você fazer isso, porque E qual é o método de criação de moeda? É o emissionismo enfurecido? Cara, é um computador, bicho, é um numerário do computador. E eu falei aqui, né, que é um numerário do computador. Uma das patentes principais da China mas vamos foi lá. a criação do papel moeda. Não estamos falando de papel moeda, estamos falando de uma moeda como uma mercadoria, entendeu? Por favor. Mas isso deve trazer algum problema, porque senão era só a gente ficar botando zero. Não é isso. Vamos chegar lá. É que não é um raciocínio tão fácil de fazer. Tá bom, tem um grau de complexidade. O cara me chamou de burro aqui, Janzão. Cara, tô brincando, Elias. Porra. Isso. Calma, Elias. Não. Existe um cara que... Quem me falou isso, o próprio André me comentou isso uma vez, e fui estudar o cara depois, chamado Paul Romer. Né? Como é que soletra o sobrenome? R-O-M-M-E-R. É isso? R-O-H-M-E-R? Não, R-O-M-M-E-R. Tá. Prêmio Nobel de 1993. Qual que é a tese desse cara? Liberal, não é marxista, leninista, não é porra nenhuma disso aí. A economia do futuro é queimar dinheiro. Aliás, eu já vi expressão de falar isso. Por que queimar dinheiro? Porque a economia do futuro é ciência e tecnologia. É você investir muito em ciência e tecnologia. E para isso você tem que criar muita moeda. Por quê? Porque de cada 100 invenções que
que você tenta fazer, ou 100 inovações, somente 3 não certo. Então é você queimar dinheiro em praça pública. Em praça pública. Você vai queimar. Até dar certo 3 invenções. É o Estado que faz isso. Só que nessa brincadeira de você queimar dinheiro, você está gerando emprego, demanda, tá criando empresa, tá formando engenheiro. E esse processo de queimar dinheiro está criando tudo isso. Tá. Então, o termo perdularismo, isso cabe para a economia doméstica, para oikos, não para oikos e a polis, entendeu? Para oikos cabe, agora para polis não.